Olá, meu nome é Raíssa, eu sou especializanda no primeiro ano aqui da Fundação Heitor Rocha e hoje eu vou falar para vocês de dois temas: sinais do disco óptico glaucomatoso e buraco macular, focando aqui então sempre na biomicroscopia. Iniciando com sinais do disco óptico glaucomatoso, nós vamos abordar o aumento da escavação, sinal Reuth, NOTCH, vaso em baioneta, assimetria da escavação, vaso circunlinear, atrofia peripapilar, hemorragia do disco óptico e fosseta adquirida. Antes de entrar nesses sinais, a gente tem que ter em mente a delimitação da escavação. A delimitação da escavação ela deve ser feita pela visualização do contorno dos vasos retinianos e não pela coloração da rima. Então, a gente não pode olhar só para essa coloração aqui, não. A gente tem que levar em consideração toda a inserção aqui dos vasos para a gente conseguir delimitar bem essa escavação. A rima neural ela representa uma configuração mais horizontalizada nos olhos normais, que é essa parte aqui. Então, isso é muito importante, mais para frente a gente vai falar sobre a verticalização do disco óptico. Então a gente tem que ter em mente que essa rima neural fisiológica ela é mais horizontalizada, ou seja, ela é mais achatadinha. Uma outra coisa que a gente tem que ter em mente também para a gente avaliar o disco óptico é a regra ISNT. O que é isso? A gente vai observar uma maior espessura da rima neural em ordem decrescente. Primeiro, então, onde é mais espesso é no inferior, depois superior, nasal e temporal. Isso também vai ser importante para a gente visualizar as áreas de estreitamento. Então, iniciando com os sinais glaucomatosos, nós temos o aumento da escavação, né, que é uma relação da escavação com o tamanho do disco, que se ela tiver maior que 0,7 é um sugestivo de glaucoma, significa que tem que investigar. E também a verticalização dessa escavação é um sinal, que é o que eu falei, né? O fisiológico é ele ser mais horizontalizado. Quando ele está mais verticalizado, significa que o I, né, inferior e o superior, que são os mais grossinhos, eles achataram. Outro sinal que nós temos é o Reuth, que é um defeito focal na camada de fibras nervosas da retina, que é o que a gente observa aqui. Tá? Então, ele é melhor visto na luz vermelha nerita. Esse sinal é muito importante, normalmente ele é precursor de outros problemas, de outras complicações que a gente tem que ficar de olho. A perda concêntrica da rima neural também ela é importante, porque a gente tem que diferenciar essa perda concêntrica da rima neural de escavações aumentadas fisiologicamente, que ocorrem em discos grandes, que pode ocorrer, por exemplo, no paciente míope, grande míope. Então, a gente tem que avaliar se isso é uma escavação aumentada, patológica, ou se isso é fisiológico. Então, a gente vai ter que avaliar o tamanho da rima, o tamanho da escavação, comparar os dois olhos. E o sinal de NOTCH, né? O NOTCH é a ausência total da rima neural numa determinada região do nervo, que é o que a gente vê aqui. Perder a continuidade. Isso tende a ocorrer mais frequentemente na região temporal inferior, seguida da temporal superior, e associa a defeitos já de campo visual. Então, um paciente que já tem sintoma. Vaso em baioneta é um outro sinal que a gente pode ter por conta da perda do tecido neural abaixo da borda do anel escleral, e aí vai levar a falta de suporte e a deflexão do vaso. Então o vaso ele perde a sustentação e ele cai, faz essa voltinha, essa curvinha, chamada de vaso em baioneta. Então é o que a gente observa aqui nessa figura. Já a simetria da escavação também é importante, né? Observar sempre os dois olhos, porque uma simetria maior que 0,2 ela é sugestiva de glaucoma. Então aqui a gente observa a diferença de uma escavação com a outra. Essa está bem maior. O vaso circunlinear, na presença de lesão glaucomatosa, você pode ter uma perda da rima neural levando ao desnudamento do vaso circunciliar. Então aqui é o normal. Perdeu, né, essa parte aqui da rima neural, você tem uma queda aqui desse vaso, você tem um desnudamento desse vaso e aí você vai ver esse vaso circunlinear aqui embaixo.
Já a atrofia peripapilar também a gente tem que observar, buscar no exame, que as duas zonas, né? A zona alfa, que seria essa daqui, que é uma zona alfa periférica, uma região de hipo e hiperpigmentação irregular no nível do epitélio pigmentar da retina. E essa lesão, essa zona alfa periférica, ela vai gerar um escotoma relativo, diferente da zona beta central, que é de coloração mais brancacenta, que é essa segunda seta aqui, que é uma área de atrofia do epitélio pigmentar retiniano e coro capilar, que vai deixar visíveis grandes vasos da coroide da esclera. Já nesse caso, vai gerar um escotoma absoluto. Também temos as hemorragias de disco, né, que quando superficial tem um aspecto de chama de vela, e quando mais profundo tem um aspecto mais arredondado, e a região também mais frequente é a temporal inferior. Então, sempre ficar atento com essa região temporal inferior, que é uma região que a gente encontra diversos sinais. Uma outra alteração é a fosseta adquirida, é uma ectasia posterior localizada lá na lâmina cribiforme, que leva à perda da arquitetura normal da região. Então, aqui a gente observa uma fosseta, que também é a região mais comum, a temporal inferior, e ela ocorre mais comumente em pacientes de glaucoma de pressão normal, que é uma curiosidade. Entrando então no outro tema, que é o buraco macular, é uma ausência de todas as camadas do tecido retiniano com padrão circular ou oval na região da fóvea. As principais causas podem ser uma alta miopia, trauma, inflamações, retinopatia solar e idiopática. Então aqui nós temos um desenho esquemático mostrando o aspecto ao corte óptico do buraco macular. Aqui um buraco macular recente e aqui um mais tardio. Entrando em algumas causas específicas, pode ser idiopático relacionado à idade, é um defeito foveal central com múltiplos depósitos amarelos dentro do buraco, cercado de uma bainha de líquidos subretinianos, que é o que a gente vê aqui. Esses pontinhos amarelados dentro do buraco e cercado com um líquido subretiniano. Já na OCT, a gente vai ver um defeito foveal que pode estar associado a um opérculo deslocado, que é o que a gente observa aqui. Também temos os microburacos, que é um defeito foveal ou justafoveais muito pequenos e vermelhos. Na OCT a gente pode ver um defeito localizado nos fotorreceptores ou no epitélio pigmentar da retina. Aqui a gente observa um tamanho bem menor do que da foto anterior. Ou então também tem um tipo, né, um miópico. O miópico é diferente do buraco macular relacionado à idade, que foi o primeiro que eu mostrei. Ele pode dar origem a um deslocamento da retina, que é principalmente confinado ao polo posterior. Então a gente tem essa grande complicação aí, que é o deslocamento da retina, que pode causar quadros bem graves. Então, novamente, os livros de referência é o livro de oftalmologia clínica do Kansky, o livro de biomicroscopia comparada do Orefs e o livro de semiologia ocular. Obrigada!